Bom dia, gente. Hoje a gente vai continuar em geografia falando um pouco mais sobre a região norte, tá? Vocês vão pegar a apostila da página 410 até a 413. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos físicos da região norte, como vegetação, clima, relevo, tá? Vamos lá, o relevo e hidrografia. O relevo da região norte é constituído basicamente por terras baixas que integram a chamada planície amazônica. Essas terras baixas podem ser assim classificadas: igapós, que são áreas constantemente inundadas pelo rio Amazonas; tesos ou terraços fluviais, várzeas, terras com altitudes inferiores a 30 metros, inundadas pelas cheias mais fortes; terra firme, áreas altas e livres das inundações. As porções mais elevadas estão localizadas ao norte, ao sul e na parte central desse território. O Planalto das Guianas localiza-se ao norte da planície amazônica. Nessa região encontram-se os pontos mais elevados no relevo brasileiro: o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março. Destacam esses picos aí, por favor. Pico da Neblina e o Pico 31 de Março, na Serra do Imeri, no estado do Amazonas. A altitude deles é de 2.993 metros e 2.972 metros, respectivamente. Ou seja, o primeiro, que é o Pico da Neblina, tem 2.993 metros. E o Pico 31 de Março, 2.972 metros. Já a área do Planalto Central está localizada no sul do Amazonas e do Pará e ocupa boa parte da Rondônia e do Tocantins. Embaixo nós temos um mapa do relevo e da hidrografia da região norte. E nós temos a legenda embaixo, ó. Planalto, depressões, planícies. Tá bem pequenininho a legenda. Cada cor representa um tipo de relevo. No litoral destacam-se a ilha de Marajó e outras ilhas que formam o arquipélago amazônico, localizado no foz do rio Amazonas. É na região norte que se encontra a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica. É o rio Amazonas e seus afluentes. Na Bacia Amazônica encontra-se importantes usinas geradoras de energia, como a usina hidrelétrica de Balbina, que é o rio Uamutã, e a usina hidrelétrica de Samuel, que é o rio Jamari, construída na cachoeira de Samuel. A foz do rio Amazonas apresenta na época de cheias um fenômeno natural provocado pelo encontro das águas do rio com as águas do Oceano Atlântico, a formação de grandes ondas que chegam a alcançar 5 metros de altura. Esse fenômeno é chamado pororoca e costuma ser aproveitado pelos surfistas. Então, o que é pororoca? Qual é o fenômeno que dá o nome pororoca? O encontro de duas ondas que chegam a alcançar 5 metros de altura. Pororoca é o encontro das águas do rio com as águas do Oceano Atlântico. Isso é pororoca. Destaca aí. Pororoca, só a palavra pororoca. E em cima tá lá, ó. Encontro das águas do rio com as águas do Oceano Atlântico. O encontro está na terceira linha aí, encontro das águas do rio com as águas do Oceano Atlântico. Então, esse encontro, que a gente tem uma imagem aí do lado, olha a diferença de água do rio e do oceano. Esse encontro dessas águas se denomina pororoca. A segunda
bacia hidrográfica da região e a maior inteiramente brasileira é a Araguaia-Tocantins, na qual se destaca a usina hidrelétrica de Tucuruí, no estado do Tocantins, nos rios Araguaia e um dos seus afluentes, o rio Javaés. Encontra-se a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha Bananal. Agora vamos falar do clima e da vegetação da região norte. O clima predominante na região norte é o equatorial úmido. Destaquem essa frase. O clima predominante na região norte é o equatorial úmido. Nesse tipo de clima, as temperaturas são elevadas e chove muito durante todo o ano. Entretanto, em algumas áreas, como no sudeste do Pará e em todo o estado do Tocantins, o clima é tropical, com 2 estações bem definidas, uma chuvosa e uma seca. No nordeste do Pará e a leste de Roraima, o clima que predomina é o equatorial semiúmido, com períodos curtos de seca e temperaturas sempre elevadas. Nessas áreas, chove menos que nas áreas de clima equatorial úmido. Na região norte, ocorre um fenômeno climático chamado friagem, no qual, durante alguns dias do ano, a temperatura cai muito. Então, aqui no mapa embaixo, está representando o clima da região norte, tá? O de verdinho é um clima equatorial e o amarelinho, tropical semiúmido. Existe grande relação entre a vegetação e o clima. A quantidade de chuvas favorece a existência da floresta, cujas plantas são muito diversificadas. E a floresta também influencia o clima, pois favorece a formação de chuvas, graças ao processo de evaporação das plantas. Grande parte dessa região é coberta pela floresta amazônica, a maior floresta equatorial do mundo, que cobre cerca de 80% da região norte. Existem ainda áreas de cerrado, campos e vegetação litorânea. A floresta amazônica é homogênea, isto é, sua vegetação não é igual em toda a sua extensão. Há uma grande variação dependendo da altitude dos terrenos, o que permite classificá-las em mata de igapó, vegetação que parece em áreas de baixo relevo, próxima a rios, permanecendo alagada. As plantas não ultrapassam 20 metros e há muitos cipós e plantas aquáticas. Mata da várzea, mata de várzea, aparece em áreas mais elevadas, mas ainda sujeitas a inundações nos períodos de cheias. As árvores têm cerca de 20 metros de altura e são muito espinhosas, o que dificulta o acesso. Mata de terra firme. Em regiões onde não ocorrem cheias, as árvores atingem de 30 a 60 metros, crescendo muito próximas umas das outras e por isso dificultam a passagem da luz. Como resultado, seu interior é escuro e não há muita vegetação baixa ou rasteira. Floresta semiúmida. Em área de transição da floresta amazônica para outros tipos de vegetação. As árvores têm alturas entre 15 e 20 metros e perdem suas folhas no período da seca. Embaixo nós temos atividades. Observe o mapa a seguir e faça o que se pede. No seu caderno, reescreva as siglas indicadas e qual estado da região norte cada um pertence. O mapa está na outra folha, tá? De onde vocês vão tirar as informações. Localize e circule esses rios da região. O rio Amazonas, o Xingu, o Araguaia e o Tocantins. Pinte o estado banhado pelo maior número de rios.
2. Complete o quadro com as informações solicitadas. O estado, qual o tipo de relevo predominante, o clima predominante e a vegetação predominante. Ou seja, no estado vocês vão colocar todos os estados da região norte e aí vocês vão ler lá e vai ver qual o relevo predominante, qual é o clima predominante desse estado e qual a vegetação predominante nesse estado. Número 3. Analise a tabela que você completou e responda as questões a seguir no caderno. Qual é o relevo predominante nessa região? O clima predominante na região e a vegetação? Qual o estado em que a vegetação é predominantemente de cerrado e o clima é tropical? Dessa região, nós estamos falando de qual região? Qual a região que nós estamos estudando? Norte. Então, aonde pergunta qual o clima predominante dessa região, é da região norte. Se estiver perguntando do estado, aí você vai ver qual o estado da região norte também, tá? Podem fazer, daqui a pouco a gente corrige. Vocês façam e me mandem foto da atividade, por favor, tá? Beijo, fiquem com Deus.